Oi, gente, salvei a live com Vânia, tá no IGTV. E vou conversar agora com uma outra lindeza que eu conheci tem pouco tempo pelas redes sociais, Morena Mariá. E uma mocinha, uma menina, não sei, não, enfim, não conheço a idade dela, mas ela tem uma fala muito gostosa e muito doce e que me lembra muito uma menina, né? E ela aceitou estar aqui com a gente hoje conversando sobre alegria e vulnerabilidade na gestação. A gente saiu de uma live super animada com Vânia e a gente vai conversar sobre questões um pouco mais, talvez, introspectivas. Vamos ver como vai ser a conversa. Maria Morena teve com a gente na live passada, deu uma passada. Não sei se ela já está aqui. Morena, se você tiver, pode me dar um. E a gente vai começar a conversar. Tô super feliz que eu acabei caindo nessa live. Olá, querida, tudo bom, Marina? Oi, como estamos? Estamos bem por aqui, como estão por aí? Estamos já redondonas, já com 37 Ah, semanas, que delícia! Que na bom. reta final. E como é que você está se sentindo nessa reta Tô final? bem, tô me sentindo pesada, né, do ponto de vista físico, Deixa eu mas puxar do, aqui. do ponto de Sim. vista psicológico eu tô super leve, enfim, tô fazendo esse exercício entre o peso e a leveza, né, que eu acho que é o grande desafio desse momento, né, de transição para mim, assim. É meu Sim. primeiro bebê, então é um misto de medo com felicidade muito grande, né? E é uma delícia. Eu acho que a gente fica nessa transição. Eu já tenho dois filhos. Eu tenho uma moça e tenho um pequeno. E essa fala sua me lembrou muito da minha primeira gravidez. De uma expectativa do que há por vir, né? E também existe uma mudança muito grande que vai acontecer na nossa vida. E essa expectativa, ela fica nessa balancinha assim, entre a delícia que vai ser e será que eu vou dar conta? Não sei se é assim que você se sente, mas foi assim que eu me senti quando eu estava grávida da minha primeira filha. É Mari tá, total assim. Eu tô me sentindo exatamente assim. eu acho que a gente se encontra, acho que a humanidade da gente vai se encontrando muito na maternidade, sabe? A gente todo esse julgamento que a gente acaba fazendo muitas vezes, acho que quando a gente consegue fazer o encontro na nossa maternidade das mulheres, a gente vai conseguindo se comunicar bem, né, e se acolher. E, Morina, eu te conheci por conta de Mari, né, Muradas, e fui te futucar, porque eu sou das que futuca a vida dos outros. E me apaixonei por você, né? Te sigo no Afrofuturo, te sigo no seu perfil pessoal. Futuquei, eu assisti TED contigo, assisti um TED recente agora do tempo da pandemia. E fiquei muito encantada assim com a sua fala. E Mari acabou de botar aqui potência, que você é muito potente. E é isso, ao mesmo tempo que eu te olho e te vejo uma menina, porque você parece ser bem jovem, Uhum. eu te vejo uma mulher muito poderosa, assim, uma anciã, sabe? Uma mulher sábia. E quando caiu assim, Kika vai falar com Morena, eu fiz, ai meu Deus, fiquei nervosa. Que coisa boa. Mas fiquei muito feliz mesmo de poder ter a oportunidade de conversar contigo, de aprender. Quando eu ouvi seus TEDs, eu fiz, porra, que não sabia, velho. E aí eu fiz, que bom, vou lá conversar com ela e aprender um monte com você. E a gente vai falar um pouco sobre a alegria e vulnerabilidade na gestação, não é isso? Então eu queria que você se apresentasse, né? Vou me É, apresentar. e Mas contasse pra parece que gente. são temas contraditórios, né? Que quanto mais vulnerável, mais triste a gente fica, e na verdade, para mim, foi o Não, contrário. sim, 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 Então, eu sim. queria te agradecer também, agradecer todo mundo do Gentle Birth pelo convite. Não só pelo convite, mas por toda a transformação que tem acontecido, assim, que aconteceu no processo da gestação por conta de tudo que eu tive acesso, tanto com a Mari, que, enfim, não tenho palavras para falar de Mari Muradas. Acho que, sei lá, 50% desse processo
foi mais leve, mais tranquilo, mais feliz por conta da interferência dela. Ai, que lindo. Então, assim, sem palavras. E muito também por conta, enfim, do método, do uso das coisas que ela foi me ensinando e que eu fui praticando e que me ajudaram muito, assim, desde o início. Eu tive um início difícil, né? Mas eu vou contar primeiro um pouco para quem não me conhece que está aqui com a gente. Meu nome é Morena Mariá, é meu nome mesmo de batismo, não é apelido. As pessoas acham que a minha mãe botou um apelido engraçado, mas na verdade é meu nome. Eu tenho 29 anos, com esta carinha De de 21. bebê. E é isso, eu acho que eu sou uma pessoa que nasceu um pouco velha ao mesmo tempo, assim, eu tenho essa coisa meio criança que faz piada e ri de bobeira, mas eu tenho eu tenho um senso de responsabilidade muito grande assim com relação às coisas que eu acho que precisam ser levadas com a devida seriedade assim. Então, às vezes as pessoas falam isso para mim mesmo por conta dessa dicotomia da minha personalidade, digamos assim. Eu tô grávida de 37 semanas, como eu falei, já tô na reta final. E, enfim, a gravidez foi uma gravidez não planejada, né? Foi uma gestação que eu não estava esperando, de uma relação muito recente. Então, foram muitas mudanças mesmo, assim. Eu tive que me mudar, né, do Rio para São Paulo, quando a gente decidiu que faríamos isso juntos, eu e meu companheiro. Então, isso causou um processo inicial de desestrutura na minha vida, né? Eu tinha uma vida super agitada, eu fazia mil coisas e de repente tudo mudou em função dessa pessoa que ia chegar, né? Porque eu queria muito ser mãe, eu tinha muita vontade de ser mãe. E aí, enfim, isso fez uma revolução, assim, tudo que eu estava planejando. E aí eu não esperava por esse luto, né? Esse luto dos planos que eu tinha, essa tristeza que veio dessa morena que era uma menina que estava no corre e super ativa com questões profissionais e tudo mais, e de repente o corpo já começa a falar, opa, não é por aí, vamos reduzir, né? Vamos comer nos horários, vamos ter que respirar, né? Tem que ter um tempo para fazer as coisas. E aí eu comecei a não conseguir produzir tanto, então isso me trouxe uma crise de identidade, né? Porque para ser mãe eu não podia só ser uma pessoa que faz algo. Por isso que eu nem falei do meu trabalho agora, assim, eu acho que hoje nem é esse momento, né? Porque eu no início eu me definia muito pelo que eu fazia. E para ser mãe a gente precisa ser, né? A gente não precisa necessariamente fazer algo. E aí esse ser, ele estava meio esvaziado, assim, porque eu estava me dedicando muito aos meus fazeres. Então, foi um processo muito difícil. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta como foi o início da gestação. O primeiro trimestre foi assim muito difícil, porque rolou esse luto profundo assim. E uma desconexão, né, de mudar de lugar, de o contato com a minha família físico, enfim, foi muito difícil. E aí eu pedi até demissão do trabalho, eu realmente não conseguia render mais. Eu entrei numa crise de redescobrir quem eu era, assim, eu precisava saber de fato quem era essa pessoa que ia virar mãe. E eu sentia falta, assim, de consistência, digamos, sabe? Tinha muita morena que fazia muita coisa, que pesquisava, que lia, que trabalhava, mas tinha pouca consistência dentro da pele para dentro, assim. E isso me preocupou. Então eu me dediquei, assim, eu fiquei uns meses sem trabalhar mesmo e pude fazer isso. Eu acho isso muito importante porque as experiências das pessoas não são iguais, né? Tem muita gente que não tem essa possibilidade. A gente está falando, maternidade é composta por muitas experiências diferentes. Então eu pude parar de trabalhar, né? O meu corpo também me impôs limites, um quadro de ansiedade que apareceu, então eu precisei lidar com isso. Mas eu me dediquei a olhar para dentro, assim, por uns meses. E aí depois eu acabei voltando a trabalhar. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a gravidez, para mim, é uma grande experiência de falta de controle. Eu perdi completamente o controle. E aí eu descobri que, na verdade, o controle não existe.
Oh, que bom! E que na verdade saber disso já é também uma experiência, né, de conhecimento, de conhecer as suas emoções, dos seus sentimentos. E que não E deixa. Sim, eu realmente não conhecia, assim, eu posso te dizer que a falta de controle me trouxe a falta da sensação de controle, né? Que o externo, né? controle eu já não tinha, mas me trouxe um conhecimento muito profundo, assim, de como lidar melhor com as minhas emoções. Foi muito um processo de aprendizado muito profundo para mim. Então, essa experiência romântica que as pessoas muitas vezes têm ou dizem que têm com a maternidade, para mim não existiu esse momento chuva de flores e purpurinas. Teve muito choro, teve muita insônia, teve muita dificuldade, assim, teve muito. Posso dizer que no início até teve muito sofrimento, né? E depois eu fui entendendo que a dor ela é diferente do sofrimento. E aí eu fui conseguindo me conectar mais com essa vulnerabilidade, com essa falta de controle, aceitar. Eu acho que a Mari foi providencial, assim, ter feito o workshop com ela abriu muito os meus olhos para isso, assim, para eu entender que de fato eu não tinha o controle e que o meu corpo age e que eu posso confiar no meu corpo. Então, por exemplo, na primeira ultrassom, eu não deixei ninguém entrar, assim, nem meu companheiro, nem meus pais, eles foram comigo, porque primeiro eu queria saber se tinha um coração batendo. Esse era o nível de desconfiança que eu tinha do meu corpo. Eu não acreditava que aquela gravidez podia estar acontecendo de verdade, né? Tipo, que aquilo era Sim, real. sim, sim. Então, esse era o meu nível de insegurança e de tentativa de controle, né? E aí, depois que a médica colocou e eu consegui ouvir os batimentos, aí eu chamei eles para entrar. Mas esse era o meu nível de medo, assim. Era um nível muito alto. Então, acho que esse processo de entender a confiança no meu corpo, né? Isso tudo foi me conectando com essa vulnerabilidade. E quando eu aceitei que não ia ser perfeito, que ia ter choro, que ia ter insônia, que ia ter enjoo, né? Eu tive muito enjoo. E tudo isso fazia parte, e eu fui conversando com as pessoas, com as minhas amigas, que já eram mães, na verdade surgiu uma rede de mães, de pessoas que eu nem conhecia, que brotaram na minha Que vida. delícia. E, nossa, isso é maravilhoso, assim, essas pessoas foram me dizendo, isso é normal, isso faz parte, você não, né, não tá Seja doida. bem-vinda ao clubinho. Obrigada. Mas É, isso foi me dando uma calma, né, de que sim, tava tudo bem. E sim. aí, aos poucos, eu fui começando a sentir essa alegria que muita gente sente quando descobre. Eu não senti. Quando eu vi o positivo, eu fiquei desesperada. Assim, foi um choque para mim. Então, e aí, aos poucos, foi um processo de construção, né? Quanto mais eu aceito essa vulnerabilidade, mais alegre eu consigo ficar. Eu acho que é essa relação que eu consegui criar, assim, né? De quanto mais eu abro mão desse controle, quanto mais eu entendo os processos que estão envolvidos, quanto mais eu estudo, né? Entendo que muitas coisas não dependem da minha vontade, mas eu consigo curtir o processo, sabe? Eu consigo Você ir tá. navegando esse rio que é essa gestação, assim. Sim, sim, sim. Mais inteira você tá ali, né? Mas você tava falando, né? Você falando. E de toda a dificuldade que você passou, eu anotei que fiz, que menina corajosa. E assim, eu escrevi quanta coragem. E como a coragem ela está diretamente relacionada com a vulnerabilidade, né? Porque Muito. a vulnerabilidade é você se entregar por inteiro para uma coisa. É você estar integral ali. E quando você traz essa sua fala de que quando você começou a aceitar, né? E você fez o seu enfrentamento, você começou a encontrar alegria, porque a vulnerabilidade, ao contrário do que muita gente pensa que não é uma coisa bacana, porque a gente faz uma leitura, acho que avessa da vulnerabilidade, ela é maravilhosa, né? Ela é quando a gente se permite estar, ser, estar não, De ser. verdade, né? Quando É, a gente se permite se conectar com aquilo que realmente está acontecendo ao nosso redor, né? E não com aquilo que a gente cria na nossa cabeça, porque a nossa cabeça é fértil pra caramba. sim, E eu que sou uma pessoa que sempre tive uma relação muito próxima com o medo, com a insegurança, né?
com a baixa autoestima, muito por questões, eu acho, ligadas à minha primeira infância, né? Um processo de ter sido criada por uma mãe solo, que, enfim, trabalhava loucamente para criar os filhos e que muitas vezes eu ficava que nem um bichinho pequenininho. Então, acho que me sentindo muito pequena e com muito medo, porque atravessei muitas coisas sozinha, eu acho que isso me fez, de uma certa forma, criar uma desconfiança com o mundo, assim, né? Que as experiências são dolorosas, que existe, a gente precisa ter muito medo, muita cautela, assim. Então, eu acho que é isso que você trouxe, conforme a gente vai estando presente, é isso que está acontecendo aqui. Esse medo, ele é algo que vem da minha cabeça, das minhas experiências, do meu acúmulo, mas ele não se aplica a essa realidade que eu estou vivendo, né? Não é porque eu já passei por uma experiência dolorosa que eu preciso continuar alimentando um ciclo de dor, de insegurança, né? Eu posso mudar essa trajetória através da forma como eu penso, da forma como eu questiono as situações onde eu estou inserida. Então, é muito difícil fazer isso. É bonito, né? A gente falando, é lindo. Faz! Mas é Agora um faz, BO. amiga! Vai fazer! Me conte como é que a gente faz. Porque, E mas aí eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi isso aqui, ó, escrever. Escrever foi o que me salvou, assim. Eu consegui registrar o processo e reler e falar comigo mesma. Eu acho que isso me ajudou muito, assim, se eu pudesse, e eu falo isso para todo mundo que me pergunta o que que eu estou fazendo, né, para conseguir manter a minha cabeça no lugar no meio de uma pandemia, porque não é fácil. Eu acho que escrever faz parte, assim, de um processo de autoconhecimento mesmo, e escrever para si mesmo, né? eu acabei de anotar aqui, eu ia te perguntar, como é que você tem feito para exercitar a sua conexão com você durante essa pandemia? Né? Eu E aí acho que você... a escrita é isso, a escrita tem sido para mim esse canal, mas também tem uma coisa importante, assim, eu liguei como se fosse um alarme dentro da minha cabeça, porque eu era uma pessoa que constantemente ultrapassava meus próprios limites, sabe? E a gravidez foi a experiência, digamos, de cisão disso na minha vida, porque eu percebi que eu não podia fazer isso não só comigo, né, com o meu corpo, estando grávida, mas também com a pessoa que eu estava carregando. Então, eu não podia ficar me expondo a um cansaço excessivo, a ficar muitas horas com fome, né? Enfim, uma série de experiências que eram desnecessárias, que exigiam só um pouquinho de organização e também um pouquinho de senso, assim, do tipo de ter de ter cara e coragem de falar não para as pessoas, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Então, aprender a observar os meus próprios limites e os sinais que o meu corpo foi dando foi fundamental, porque, por exemplo, essa questão do enjoo, eu tive enjoo por muito tempo porque eu não conseguia falar as coisas que me incomodavam. E aí eu fui percebendo isso num processo terapêutico, que existia uma ligação entre esse vômito, esse enjoo, essa necessidade de colocar tudo que batia na minha barriga para fora e a necessidade que eu tinha de falar os meus incômodos para as pessoas, nas minhas relações, e eu não conseguia. Eu não conseguia dizer, ei, não faça isso, eu não quero. Ou, ei, eu não gosto que haja assim comigo. Ou, eu gosto que faça isso. Ou, preciso de ajuda. Eu não conseguia. Então, eu acho que me conectar com o meu corpo e com esses sinais e ir anotando como eu estava me sentindo naquele dia, isso tudo me ajudou muito, assim. Esse é um exercício rico. Morena, eu assisti seu TED do lançador. E aí eu fiquei muito emocionada. E eu queria te perguntar, e você falou nesse instantinho assim sobre futuro, né? Queria que você já chegou a pensar, acredito que sim. Como é que você imagina o futuro? Seu baby vai chegar, né? Que mundo é esse que você imagina para os nossos filhos, né? Porque vão ser os nossos filhos. O meu filho é o contemporâneo do seu filhote que vai nascer, né? Você tem feito esse exercício de pensar isso? Eu acho que é impossível que eu não faça, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente descobre que está grávida, é que mundo é esse que vai receber
esse meu bebê, né? Que mundo é esse? Só que eu tenho uma abordagem, esse já era, digamos, o meu campo de estudo, Sim, eu já tenho uma postura muito ativa, né? Eu tenho uma postura de ação com relação ao futuro. Então, eu não fico numa postura passiva de esperar nada. esperando. Então, eu já estou muito num movimento de construção. E eu acho que esse deve ser o movimento que quando a gente descobre que vai ser pai, mãe, e quando a gente sente esse medo, né? Porque na verdade a gente sente um medo de colocar uma pessoa num mundo que está passando por tantas transformações e, e muitas vezes, além de transformações, está mantendo estruturas muito cruéis, né? Muito violentas. É uma preocupação que eu acho que todos nós temos. Então, eu sinto que a única forma de ficar em paz com isso é quando a gente está de fato construindo esse futuro. É quando a gente está engajado nessa ação, né, de modificar os espaços onde a gente está inserido, de conversar com as pessoas sobre isso, né, e de se enxergar como os mais velhos, né, como os ancestrais dessas pessoas, Sim. porque eu acho que é uma ficha que demora a virar quando a gente é jovem. E eu tô com 29 anos, mas eu tenho uma cabeça muito jovem. Eu sou dessa geração digital, né? Então, demora. Eu tenho a impressão de que as pessoas da minha geração demora muito a virar essa chave de que a gente é o ancestral de quem já está nascido, né? De pessoas, independente da gente ter filho ou não, a gente tem uma relação direta de construção com quem está aqui e é mais novo do que a gente. Então, que mundo é esse que a gente está construindo, né? Como funciona isso? E aí, eu acho que para além do processo de imaginação, que eu acho que é importantíssimo, é mais o processo de como eu estou engajado nessa ação, né? De modificação desse futuro desse presente que está dado, né? Que a gente de repente nem curte muito. E um exercício muito importante que eu fiz durante o processo do workshop com a Mari foi a visualização eu vi alguém falando aqui da É, visualização do parto, né? Eu sim, fiz esse exercício de descrever, né, e escrever como eu gostaria que fosse o meu parto. E isso, assim, eu não tenho como explicar o quanto isso foi lindo para mim, porque eu tinha muitos medos. E a partir do momento que eu descrevi como eu você se visualizava esse parto sente. acontecendo, eu vi ele acontecendo, eu senti ele acontecendo, né? Então os meus medos, eles diminuíram muito, demais, assim. E aí é a mesma coisa para quando eu penso nesse mundo. Eu tento visualizar esse mundo que eu estou construindo, eu tento pensar em como essa criança vai ser criada, em quais são as referências que eu vou apresentar para ela, e isso tudo vai me acalmando um pouco, né? Embora eu saiba que é para o mundo, né, filho? Não dá para guardar debaixo da asa, dentro da gaveta. Mas a gente constrói o mundo que a gente quer dar para o nosso filho, né? Pois Então, é. esse é o caminho mesmo. E aí, que você estava falando, e eu estava aqui pensando, né, muito no tema da live mesmo, assim. E como é que estão? Você falou que quando você se entregou para a sua vulnerabilidade, né, quando você aceitou isso, você começou a viver a alegria de estar grávida, né, de gestar uma vida, de, de parir, porque você em breve vai parir, falta pouquíssimo tempo. E aí eu queria saber muito assim, e as alegrias, como é que estão essas alegrias na vida, né, dessa gestação? Porque a gente está, a gente está grávida, não, eu não estou gestante, gente. Apesar de eu acho que eu ando tanto cheia das ocitocinadas Tá que eu me sinto, chamando. mas tô louca para chamar. Ai, ai. Mas eu fico me achando a grávida quando eu tô com grávidas. É, que Que aí eu, gostoso, né? gente, hoje a conversa dessa maratona foi parir é viciante. Estar grávida é uma delícia. Você vai ver, parir é muito gostoso. E eu não estou falando de via de parto. Eu estou falando de processo, de sensação, de entrega, de permissão. Então, quando a gente entra nesse movimento assim, o parir é uma delícia, sabe? Porque é isso, parir não é fim, parir é caminho.
E aí a Sim. gente vai. Eu falo, enfim, lá vou eu. Eu acho que a gente começa a parir no dia que a gente descobre que está grávida. Eu acho que é por aí também. A Que é gente o começa a caminho. construir esse parto, né? Esse futuro em relação a essa gravidez quando a gente descobre que vai vir uma pessoa e que ela vai nascer de algum jeito, Sim, né? sim, 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 sim. E aí a gente vai, por meio de visualização, de construção mesmo concreta, escolhendo como é que vai ser essa chegada dessa pessoa aqui do lado de fora, né? Mas eu queria que você Sim. falasse assim, um pouco dessas alegrias que são possíveis nesse tempo que está tão difícil, né, Morena? De pandemia, desse movimento louco que está na política, de todos os absurdos que a gente tem vivenciado, mas ainda assim existe espaço para alegria, né? Eu acredito. Sim. E como é que você tem vivenciado isso na sua gravidez, né? Com essa mudança de perspectiva, de mudança de cidade, de toda uma vida, mas ainda assim, como é que está sendo isso para você? Olha, eu acho que como eu quis muito ser mãe e era uma coisa muito importante para mim, por mais que tenha sido um processo complexo, né, composto por muitas emoções opostas, né, e esse medo muito grande, e essas rupturas da minha vida, né, da minha estrutura de vida, acontecendo muito rapidamente, porque as pessoas acham que a gestação dura uma vida e na verdade passa super rápido. Boa. Eu tô aqui chocada com essas 37 semanas, que eu não consigo admitir que nós estamos em junho, assim, eu não consigo aceitar. Mas quando a gente nunca engravidou, a gente acha que demora muito, né? E na verdade passa muito rápido. Então eu comecei a perceber que era um momento muito precioso para mim. Era um momento esse momento, essa gravidez, essa criança e essa pessoa nunca mais vão existir desse jeito. Mesmo que eu tenha outros filhos, mesmo que eu engravide outras vezes e que eu tenha outras experiências, né, com uma gravidez planejada, enfim, com outros processos, essa pessoa, essa morena, esse bebê, essa situação nunca mais vai existir. E eu não podia jogar isso fora, porque esse era um dos meus maiores sonhos, né? Eu não podia ver isso passar na minha frente como quem está assistindo um filme e simplesmente não viver isso. Então, acho que eu comecei a experimentar alegrias, pequenas alegrias, como cantar no banho, como dançar com o bebê sozinha, como experienciar a alegria de ver o meu companheiro feliz e se conectando também com essa barriga. Acho que essas pequenas alegrias, elas foram acontecendo à medida em que eu tomei essa consciência, né, de que esse momento ele não vai voltar. E isso só aconteceu, acho que lá pelo quinto mês, assim, eu já estava com a gestação bem avançada, então não foi logo no inicinho, porque eu estava lidando com questões muito grandes, né, do meu próprio, uma demanda muito minha, né, individual até esse momento, e aí a partir daí, quando eu aceitei esse luto, aceitei que essa morena morreu, ou pelo menos ela vai demorar um pouco aí para se reconfigurar, o que acontece com ela a partir desse parto, quando eu aceitei isso mesmo, quando eu consegui internalizar isso na minha cabeça e no meu coração, que está tudo bem, que a vida ela continua se reconfigurando e eu acho que aí eu comecei a conseguir sentir essas alegrias, sabe? Essas pequenas alegrias. Tem outras experiências que a gente perde, né, durante uma pandemia. Minha família não me viu grávida. Minha família me viu com dois meses de gestação e ninguém viu minha barriga, assim, pessoalmente. Então isso é uma coisa que ficou dolorida para mim, assim, né? De eu não ter podido experienciar outras alegrias, mas eu consegui experienciar aquelas que eram possíveis. Sim, Então, sim. eu me agarrei nelas, assim, sabe? Eu me agarrei com toda vontade, né? Então, acho que esses pequenos momentos que eu fui construindo e que ainda estou vivendo, né? Cada vez que eu lavo um baldinho de roupa, esfrego um bodezinho, eu imagino a pessoa dentro. É muito gostoso, gente. Se abre um sorriso Ah, automaticamente, assim. não, tô contando, eu tô rindo.
Imagina a gente, quando a gente passa a roupa do bebê, a gente passar a roupa de bebê é a coisa mais deliciosa do mundo quando a gente quer arrumar tudo dentro da É isso. gavetinha. E depois ninguém quer lá passar mais roupa de bebê. Depois É claro. Mas para preparar, para construir esse ritual da chegada do bebê, né? Porque é um ritual. E a Sim. gente, isso é uma delícia, né? É um prazer enorme. Isso conforta o coração da gente, isso deixa a gente conectada, né, com a gente cada vez mais e com o nosso E acho que a bebê. gente não pode subestimar. Eu acho que eu subestimava muito essas pequenas coisas, sabe? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que é isso. Isso daí é o processo, né? Isso A daí graça, é a graça da coisa. a gente Então, quer sempre uma conforme eu coisa fui, grande e é uma coisa tão pequena, né? A mora gente, no pequenininho. Essa na alegria, né? sutileza. Felicidade, essa maternidade, viver essa maternidade não mora nos fogos de artifício, nem só na hora que a criança nasce, né? Ou, enfim, quando faz aniversário e a gente canta parabéns, né? Sim, Mas sim, mora sim. nesses pequenos momentos que a gente vai construindo e se ligando com essa vida que está acontecendo. Porque eu acho que, até que você falou do TED, quando eu escrevi aquele texto, eu estava no auge dessa conexão com essa vida, né? A sensação que eu tenho é que corre um rio muito caudaloso, assim, de vida na nossa cara, e às vezes a gente está virado de costas e não está conectado com aquilo, né? E a gente podia estar tomando um super banho gostoso, bebendo aquela água, e a gente está desconectado daquilo, preocupado com enxoval, ou com, enfim, sei lá, com coisas que são muitas vezes supérfluas mesmo. Sim. Muito A externas. experiência, né, da coisa. Sim, são muito externas e não te deixam conectada aqui. Te deixam conectada com o que está lá fora, né? E E aí com a a gente. expectativa dos outros, né? Que Sim, não tem nada a sim, ver com a sim, experiência da maternidade, assim. sim, Que as pessoas esperam que a gente faça. sim. Isso eu aprendi de forma definitiva. É problema delas, assim, a gente não tem condição de dar conta das nossas expectativas e das expectativas dos outros. É muita coisa. Às vezes eu acho que a pandemia veio para ajudar também muito nisso, sabe, Morena? Porque isso que você está falando, acho que é isso mesmo, você é muito sabida. Porque tem, às vezes a gente só percebe isso na segunda, às vezes só na terceira gestação, que a gente consegue fazer essa leitura. Mas eu acho que para muitas mulheres também, essa pandemia, ela acabou tirando a gente desse lugar lá de fora. Porque ela nos obriga a estar fisicamente, inclusive, aqui dentro. Né? Sim. Eu tô presa dentro de casa, para quem está respeitando a pandemia, e eu preciso encontrar outros lugares de conexão que não são com o mundo lá de fora. Né? Então, se a gente está com a cabeça, com os olhos, com o coração aberto, a gente consegue minimamente fazer essa conexão que você está dizendo tão lindamente que você tem feito desde que, né, você foi descobriu sua gestação. Sim, eu acho que não são flores mesmo, definitivamente, assim. Eu lembro que logo no início eu comecei, no início não, ali pelo meio mesmo do processo, eu comecei, eu estava nos grupos e tudo mais, e aí eu via o pessoal falando do enxoval, e eu comecei a me sentir super mal, porque eu comecei a fazer enxoval ontem. Ontem, Assim, adoro. eu deixei para o final, porque eu falei, eu preciso primeiro saber o que eu estou fazendo, para depois escolher o que eu vou comprar. Porque eu nunca tive filho. Então, eu preciso aprender mais, né, sobre o que eu realmente preciso, e acho que nesse sentido a pandemia teve um papel importante para muita gente, que é, especialmente para pessoas que têm algum tipo de privilégio econômico. Eu não Sim. sou uma pessoa que ganho rios de dinheiro, né? Eu preciso trabalhar para comer, se eu não trabalhar, não pago conta, e assim como a maioria das pessoas, mas assim, ainda tem um certo privilégio, um mínimo, né, de poder comprar coisas que eu gosto, escolher algo. Sim. Então, acho que me colocou num lugar de me preocupar com o essencial, sabe? O que é essencial de verdade? Eu preciso ter roupa para criança de 1 ano, para uma criança que vai nascer agora desse tamanico? Então, assim, eu comecei a me perguntar, eu realmente preciso de tudo isso que as pessoas muitas vezes dizem que a gente precisa? O que é mais importante? Né? E aí eu fui priorizando essas coisas e fui tentando ir me desligando dessa. Nossa, eu lembro que eu chorei, assim, eu me senti uma mãe horrorosa, sabe aquela coisa clássica do todo mundo já tem tudo, eu não tenho Eu não tenho nada, nada. eu sou horrível. Você não vai precisar de nada.
Então você só precisa de um peito, um pano para amar esse menino e tá tudo bem. Mas a gente às vezes só percebe Mas isso até depois. compreender É isso, né? isso. É Sim, isso. Eu acho que eu sim. demorei um bocado, assim, Ah, para demorou não, entender. bonita, demorou não. Vou te contar um segredo, não demorou não. Às vezes é isso, às vezes a gente só percebe isso no segundo filho. Depois que a gente abre o guarda-roupa, 6 meses depois que o menino nasce, que o bebê nasce, que a gente tem tempo de abrir o guarda-roupa para olhar as coisas, que a gente vê que tem coisas que a gente nunca usou. Que a gente vê Eu lembro. que a gente comprou tanto supérfluo que aquele bebê não precisaria de nada daquilo, né? Mas a gente precisava dessa satisfação, dessa satisfação social mesmo, né? Do enxoval que eu precisava montar para aquele bebê, né? E aí a gente às vezes esquece, inclusive, das outras coisas, porque a gente está tão lá fora, né? Mas aí você falando assim de vulnerabilidade, eu fico pensando assim, o que é o parto, né? Porque o parto é um momento de total vulnerabilidade de entrega, né? E que nos convoca a coragem, né? De ir aberta, integral, inteira, né? Se lançando mesmo nesse processo. E aí você falou que você conseguiu escrever a carta, né? Que é um exercício que tem dentro do workshop. E e que você gostou muito da experiência de escrever, que você conseguiu fazer essa conexão. E aí eu queria muito te perguntar como é que você, não é como você se enxerga nessa situação, mas essa vulnerabilidade que a gente é convocada a viver, sabe, na gestação e na vida da gente. Como é que ela vai se revelando mesmo, né, para que te leve para um caminho de entrega para o parto? Como é que é isso para você, né? Como é que você está vivendo isso? E aí, se isso tem a ver também com essa alegria, né? Se isso te anima para viver essa experiência de parir. Eu acho que tem tudo a ver completamente, assim. Eu acho que o parto ele é a grande culminância de um processo que foi construído, né? Não é algo que está dado, né? Eu acho que parto eu ainda não passei por ele, né? Mas a minha expectativa ou a forma como eu vejo o parto é mais como a culminância de um processo que está acontecendo. Eu não acho que o parto é algo isolado, né, de todo o processo da gestação. Então, eu fui buscar o máximo de informação possível, que eu podia, que eu conseguia dar conta junto com as demandas da vida, né? Então, fui estudar, fui ler, fui procurar saber, fui perguntar para as pessoas que já viveram a experiência do parto, e eu acho que esse momento, realmente, o parto é um momento de vários pontos de vista, do ponto de vista científico, né, do ponto de vista, para mim, muito importante, espiritual, é um momento de altíssima vulnerabilidade. E quanto mais ele se aproxima, e eu sinto isso claramente, assim, eu não tenho a menor dúvida, porque eu estou experienciando esse preparo do meu corpo para esse parto, né? Então, o processo de adaptação que esse corpo vai vivendo e vai dizendo para a gente, né? Olha, isso está acontecendo, isso vai acontecer, isso está chegando, né? Isso acontece vagarosamente, assim, é uma construção muito delicada do ponto de vista do corpo e também, para mim, do ponto de vista espiritual, assim, a gente vai se preparando internamente, né, para esse momento. E é um momento de completo descontrole, de completa vulnerabilidade, porque pode acontecer qualquer coisa. Então, acho que esse entendimento ele chegou assim para mim de uma maneira impositiva pelo meu parto, né? Eu não estava, por exemplo, inchando, eu fiquei super levinha. E aí agora, de, sei lá, 5 dias para cá, eu inchei tudo, inchou a mão, inchou o rosto, inchou o pé, sabe? E aí eu percebi que realmente pode acontecer qualquer coisa. Assim como eu não estava inchada e eu inchei, pode acontecer qualquer coisa que eu não vou ter esse controle. Eu não vou poder. O que eu podia controlar, eu controlei. Então, acho que isso também foi mais um aprendizado importante com a Mari, né? Eu controlo o que é controlável e eu abro mão desse controle do que não é. Então, eu tenho uma equipe que eu confio muito para parir, eu tenho uma doula que eu amo, confio, né? Eu tenho uma equipe pediátrica que eu confio, eu tenho.
toda uma rede de suporte. Eu tenho amigas, eu tenho pessoas, um companheiro que está comigo e não abre, assim, e tá junto comigo, inclusive nas decisões que eu tomo. Então, tudo isso me deixa segura. O que eu podia fazer em termos de segurança, eu fiz e estou fazendo. Né? Então, isso me deixa espaço seguro para eu me sentir vulnerável. Sim. Isso abre espaço dentro de mim, assim, para que eu me abra para a experiência do parto. Que eu já sei que não é fácil, né? Mas eu acho que o meu papel é esse, é deixar que esse corpo faça o seu trabalho, deixar que essa criança, né? Eu abrir espaço para que essa criança na minha vida, né? Abrir espaço na minha vida, abrir espaço nesse corpo, para que essa criança possa vir ao mundo da maneira mais respeitosa que eu possa oferecer para ela, né? Então acho que é isso. Parto e vulnerabilidade é só sobre isso, né? É sobre vida e morte, é sobre habitar esse limite aí, que você pode morrer mesmo. Você pode perder seu bebê, mas você pode ter um puta parto lindo, maravilhoso, emocionante, e essa criança pode vir com toda a saúde do mundo, e tudo, dentro disso, tudo pode acontecer, né? Então, não tem o que fazer, não tem como segurar isso com as mãos, né? A única forma de passar por isso é, de fato, vivendo e abrindo mão desse controle, eu acho. O que você tinha para controlar, você já controlou, né? Você já criou a cena toda. É isso. Parto. Inclusive, você já visualizou o seu parto. Agora é deixar as coisas acontecerem mesmo. Que delícia, que delícia. Mona botou aqui um comentário, ela pediu para... Ontem você estava no Futuro é Preto, não foi isso? Foi, nossa, foi lindo. Eu vi hoje que eu também já dei uma stalkeada, né, no seu Instagram hoje, que eu não sou obrigada. E aí eu vi várias pessoas fazendo vários, né, botando no stories e delas. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão do futuro mesmo, né, do Futuro é Preto. Como é que... Nossa, foi demais esse evento, gente. Tô chocada até agora, ainda tô impactada. Mas, enfim, foi uma iniciativa que surgiu a partir de um episódio meio deplorável aí, com um evento de futurismo, onde só tinham speakers brancos, e aí alguém foi questionar uma pessoa da organização, né, quando ainda nem existia evento, e aí a pessoa falou, poxa, você não acha que a gente deveria, né, começar a pensar na questão racial e colocar pessoas negras também para falarem sobre o futuro? E aí a pessoa fez um discurso racista horrível, daqueles tipo, somos todos iguais, essas pessoas estão aí por mérito, como se pessoas negras não tivessem mérito, né, para falar sobre o futuro, que é uma coisa que a gente faz de uma maneira muito natural, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a gente está aqui, né? Então, se eu tô aqui hoje, é porque eu fui muito sonhada pela minha mãe, eu fui muito imaginada pelas pessoas da minha família, eu fui muito batalhada, as pessoas batalharam muito as condições para eu poder hoje, por exemplo, ter esse parto que eu planejei, né, respeitoso, e hoje eu poder me preocupar com essas coisas. Ninguém na minha família antes de mim teve essa experiência e pôde viver isso. Eu nasci de cesárea, né? Meus irmãos também nasceram de cesárea. Então, isso é um processo de rompimento na minha linhagem familiar importante para mim também, né? De poder vivenciar um parto com um companheiro, né? Isso tudo, na trajetória de mulheres negras em especial, isso é muito raro, né? Você poder ter uma rede de assistência. Eu, no início do pré-natal, eu passei por um racismo horroroso no SUS, assim. E isso também foi uma das coisas que me incomodou para ir buscar informação. Porque eu percebi que se eu deixasse na mão do sistema, o que ia acontecer comigo não ia ser bacana. E eu ia sofrer muita violência. Então, eu acho que essa questão do evento, não só do evento, mas do futuro como um todo, é um processo da gente ir se conectando com as questões culturais que estão postas, né? Que são muito importantes, porque essa é a verdade, não é igual para todo mundo. Ser mãe, engravidar, Claro. ter um bebê não é uma experiência positiva, inclusive, né? Então, quando a gente fala de parto positivo, de conseguir criar essa experiência positiva, a gente tem que olhar
para quem, com quem a gente está falando. Isso é muito importante, né? Sim. Porque isso é um direito que não chega para todo E mundo é tirado. igualmente. Sim. Então, eu acho que, do ponto de vista de futuro, eu desejo demais e vou trabalhar cada vez mais para isso, né? Para que as pessoas possam ter essa experiência de nascer de uma maneira respeitosa, as mulheres tenham a possibilidade de não serem violentadas durante os seus processos de gestação e parto. O que eu puder fazer, eu com certeza, a partir dessa maternidade, isso vai ser um motor para mim, né? Vai ser muito importante para mim fazer isso. Sim, sim. Mas faltam 10 minutos, Morena. E para a gente finalizar, deixa eu ver, eu acho que tem algumas coisas aqui que eu queria perguntar Eu a não estou vendo você. o que as pessoas estão falando também, Pois é, tá? deixa eu ver aqui, Se porque as eu também pessoas fiquei de falaram algo, trelelê com você. Vixe, tem muito comentário. Calma aí, eu não muita vi. gente entrou. Deixa eu ler aqui, deixa eu voltar. Tem muita gente que te ama, isso eu tenho certeza. Minha madrinha, tô vendo um monte de gente aqui. Aguinalda, um monte Júlia de gente maravilhosa. Júlia tá dizendo, controle não existe, rindo de nervoso dessa história de controle, né? Total. Aqui também um comentário sobre a gestação, que é só o começo dessa questão de não ter o controle. Você é linda, alguém falando Ariana falando da escrita reparadora, que incrível, escrever um cantinho de conforto. Acho que as pessoas estão se conectando muito com essa história de escrita, de escrever, de poder se manifestar ali no papel durante essa pandemia, né? Tem sido um espaço que a gente tem usado para se acolher, né? Durante a pandemia, a gente poder escrever. Então tem muita gente falando disso aqui. Ai, que legal. Agora que eu comecei a ver também. Bacana. Até que não teve pergunta, achei que tinha alguma pergunta. Você É quer porque fazer a eu acho escolhendo? tão gostoso quando as pessoas acabam não perguntando, porque a gente está conversando e as pessoas Sim, estão conversando com a gente, né? Então elas total. vão lá, metem a opinião no meio, que potente a visualização ter feito de evitar a reação de luta e fuga, né? E aí isso é uma coisa muito que o Gentle Birth traz, que é a gente exercitar a capacidade de resposta às coisas que Sim, acontecem durante o nosso parto, né? E isso tem a ver também com a vulnerabilidade, né? Porque se eu não sim. estou num movimento de reatividade, se eu estou integral, se eu estou inteira, se eu estou entregue para aquele momento, eu não preciso reagir ao que está acontecendo, né? Eu vou respondendo calmamente, no tempo correto, as coisas. Até porque existe uma ação prévia, né? Quando a gente se prepara para algo, isso também foi uma coisa que a gestação me trouxe importante. Quando a gente se permite preparar algo, quando é algo especial para a gente, e a gente faz essa preparação, quando de fato esse momento chega, a gente está muito mais tranquilo, né? Porque é aquela sensação de que o que era controlável Sim, já foi já dei controlado conta. e que eu posso abrir mão desse controle agora para deixar que essa experiência aconteça. Então, para mim tem essa relação, assim, eu sinto que aceitar essa realidade porque aquilo que era possível planejar foi planejado, sabe? E aquilo que não é possível é aonde a vida acontece. É nesse campo aí que a vida rola. Não é nesse campo do planejamento. A vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Alguém Ela uma dá vez risada na cara do nosso planejamento. você falou, aham, tá bom então, amiga. Se jogue, você que lute. A Você vulnerabilidade. que lute. Mona tá aqui falando que a vulnerabilidade, você falou isso, na verdade, né? A vulnerabilidade é quem liberta a gente, né? E aí, chegando nesses últimos minutos, Morena, eu vou ver aqui se tem mais algumas. Eu queria que você falasse um pouco desse conceito de vulnerabilidade, que é a própria. E aí eu aproveitei para trazer um livro. Hoje a indicação, Ai, eu esse quero. livro. A gente pede indicação das pessoas que estão aqui, mas, gente, só É leiam minha esse próxima livro. leitura. Eu já separei aqui no Kindle para. É a próxima Só leitura. Eu ainda não consegui ler todo, não, porque ele é fácil, é gostoso de ler, mas ele é difícil de ler, porque ele vai chamando você para você mesma, sabe? E aí o bicho pega, é rock and roll. Mas esse conceito de vulnerabilidade mesmo, que a própria Brené, a própria não, né? Ela traz. Mas eu te ouvi falando, né, num TED desse, mas eu queria mesmo que você
fizesse uma amarração final, será que você poderia, querida? Claro que eu Falando posso. sobre isso, sobre esse movimento, esse momento, né, que você está vivendo, né, que a gente está vivendo também dessa pandemia e a nossa vulnerabilidade. Eu acho que para mim, o título desse, eu ainda não li esse livro, né? Ele está separado no meu Kindle para ler. Eu ainda não li nenhum livro da Brené, eu só assisti o TED dela 500 milhões de vezes. E Aquele eu me lembro, grandão que tem, o que tem no Netflix. isso, Ah, tá bem. eu assisti aquele filme, eu não sei como É um dá filme, para pronto, é um chamar, filme, é um palestra. filme. Eu assisti aquilo 500 vezes. E aí, primeiro eu assisti o TED, né? E depois eu assisti o da Netflix. Mas, assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi ela falando, eu fiquei, essa mulher é meio maluca. Que nada a ver isso aí? Eu fiquei meio. Me deu até uma certa raiva, assim. Eu acho que eu não sei. Mas eu cheguei a sentir um certo incômodo, Falou assim. por falar. Aquilo me ofendeu, sabe? E aí eu fiquei meio assim, e aí meses depois, grávida, eu fui me reencontrar com esse conteúdo, com essa ideia, com esse filme da Brené Brown, que é essa pesquisadora que ela tem uma pesquisa científica sobre a vulnerabilidade, né? Sobre o poder da vulnerabilidade e sobre como as pessoas que se permitem estar no espaço de estarem vulneráveis, elas têm experiências de vida ricas, né? Ela fala um pouco sobre isso, sobre como enriquece a nossa experiência de vida, ter a coragem de se colocar nesse lugar da vulnerabilidade. E aí, só o nome desse livro que você trouxe me deixa impactadíssima, que é ter coragem de ser imperfeito, né? A coragem de ser imperfeito. E para mim, vulnerabilidade é completamente sobre isso, né? É a gente ter a coragem de habitar um lugar na nossa própria vida, na nossa própria experiência de vida, de se permitir errar, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade antes de engravidar, né? E aí, essa coragem de errar e de ser imperfeita me fez olhar para trás, né? Me fez olhar para minha relação com os meus pais, porque durante muito tempo eu agia como filha, né? Eu era e de um certo modo num olhar infantil para os meus pais, né? De você não me deu isso, você não fez isso assim assado, isso aqui não foi suficiente. E aí de repente eu percebi que eu também não vou ser suficiente para essa criança que vai chegar. Em vários aspectos, eu não vou conseguir preencher todos os requisitos, porque é uma outra pessoa, é impossível você satisfazer todos os pré-requisitos e as necessidades de uma outra pessoa, né? Por mais que você vá fazer o seu máximo. Então, eu acho que se entregar de fato para a vida e ter essa coragem de ser imperfeito é fundamental para a gente conseguir ser feliz, porque senão a gente fica nesse lugar da cobrança em relação a gente, de nunca se perdoar por nunca dar o suficiente e de exigir dos outros uma coisa que é impossível, que nem a gente mesmo consegue fazer. Então, para mim, a vulnerabilidade está nesse lugar, né? Eu não sou nem um pouco estudiosa da vulnerabilidade, mas sou entusiasta, assim, me tornei, digamos que uma gestante, uma quase mãe entusiasta da vulnerabilidade, porque eu percebi que a chave dessa cura estava na minha mão, né? E que quanto mais eu tinha coragem de ser imperfeita e de errar, e de repente, comprei isso aqui e não deu certo, ou vou usar e não vai funcionar no bebê, de repente vou precisar correr e fazer outra coisa. Tudo isso é ter essa disposição de me colocar nesse lugar de, putz, fiz uma coisa que não foi legal, né? E como a gente vai se corrigindo nesse caminho para ser a pessoa que a gente quer ser, né? Então, acho que vulnerabilidade está ligado a isso, a nossa capacidade de ser mesmo imperfeito e de se perdoar e de se curar nesse processo, né? De parar de exigir da gente aquilo que a gente não, essa perfeição que a gente não pode dar, nem a gente, nem ninguém. Como esse exercício é difícil na maternidade. Muito difícil. E na maternidade, Morena, é mais difícil ainda. Quando a gente está grávida, a gente quer ser perfeita. É Porque assim, né?
É Porque eu pequenininho. preciso garantir que meu filho fique bem na minha barriga, porque eu preciso não engordar, porque eu preciso ficar saudável, porque eu preciso isso, eu preciso mil coisas ao longo da minha gravidez que são todas vinculadas a uma lógica de perfeição. Então, quando você se liberta disso, velho, sabe, você abre uma outra possibilidade para a sua maternidade, né? Para a sua vida, para a chegada dessa pessoa, para como você vai encarar o seu parto, que não precisa ser ou uma cesárea letiva com data agendada, ou um parto normal, humanizado, sem analgesia, sem isso e aquilo. Não existe esses dois opostos mesmo, né? Porque são contrapontos. Existe um caminho que a gente vai passar que é pelo meio disso. Sim. Então, eu acho que a vulnerabilidade é evitar nesse lugar e onde eu estou entregue. Onde eu estou, né? Eu sou o que eu Eu sou. acho que quem me ajudou muito também a entender isso, eu sou de candomblé, né? Mas eu flerto com os conhecimentos do budismo. Eu assisto muitos vídeos da Monja Coen. E aí, e tô lendo um livro dela também, e me ajudou Indica aí, muito também. indica esse É livro aí. esse aqui, ó, A Sabedoria da Transformação. Ela faz pequenas reflexões, ela vai falando, a partir dos conhecimentos do budismo, ela vai contando pequenas histórias e vai falando desses aprendizados, né, sobre o caminho do meio do budismo. Então é um pouco esse esforço, né, da gente olhar para aquele parto que a gente queria ter, né, maravilhoso, olhar para aquele parto horroroso que a gente fugiu e falar, bom, eu vou trilhar esse caminho, que é o único que eu posso trilhar, que é o meu, né? Não vai ser por exemplo, no meu caso, um parto domiciliar como eu gostaria, porque eu tenho algumas questões de saúde que me levam a um parto hospitalar. Também não vai ser um parto cheio de violências, numa cesárea eletiva com um obstetra fofinho que vai querer marcar a minha data de cesárea. Vai ser um caminho aqui onde eu posso habitar, né? Com uma equipe que eu confio, né? Num lugar que eu confio, com uma doula que eu confio, com meu companheiro. E é esse caminho do meio, esse lugar de entender que a gente que tá tudo bem, né? Não precisa ser perfeito, precisa ser seu. É isso que é fundamental, né? Eu acho que precisa ser nosso. A vulnerabilidade está ligada a isso, a coragem da gente ser a gente mesmo, viver nossa própria vida, como ela pode ser vivida, né? Querida, obrigada! Você é linda, só preciso dizer isso. Você é uma delícia. E adorei. Falta um minuto. Daqui a pouco esse Eu freestyle só vai queria agradecer uma coisinha, com você porque o agora. Gentle Buff salvou o meu sono, gente. Vocês não têm Ah, noção do que era uma pessoa que não dormia no meio dessa gravidez. que Então, delícia. se tem uma coisa que aconteceu e que ainda está acontecendo, é que eu consigo dormir. Então, eu só queria deixar isso assim, escrito em letras garrafais, que Gentle Birth, além de me libertar muito dos medos que eu tinha, me fez dormir que Oh, nem um anjo, assim, sabe? Queria deixar esse agradecimento a oh. vocês, porque o que vocês fazem, o trabalho de vocês, transformou muito esse processo da minha gestação, né? Então, não estou fazendo jabá, não estou fazendo publicidade, estou dizendo de fato aquilo que aconteceu comigo, assim, na minha experiência de vida e do quanto foi maravilhoso e positivo ter vocês comigo. Então, eu queria Oh, que agradecer. delícia! Ave Obrigada. Maria! Você falou comigo, viu? Obrigada Porque eu me mesmo. senti. E que delícia ouvir isso, sabe? Obrigada. Porque é gostoso quando as mulheres dão esse feedback, sabe? E ter conversado com você por essa hora. Ai, meu Deus, vai dizer que falta 1 minuto e 59. E ter conversado com você por essa hora, assim, e ter visto, né, presencialmente, que aquela mulher que eu vi lá no TED está aqui comigo. Foi muito gratificante para mim, sabe? Muito obrigada. Tem 1 minuto e 40, a fala é sua. Muitíssimo obrigada. Que você tenha um parto na medida sua. Maravilhoso. E é isso. Agora é contigo, por favor. Obrigada, obrigada por essa conversa, porque também a gente vai conversando, né? E aí vai abrindo um espaço para a gente refletir. Eu acho que eu não tinha feito nada, eu não tinha, além do TED, eu não tinha
tido um momento de conversa com ninguém, assim, publicamente. Muita gente me cobrou, inclusive, que eu falasse sobre a gestação e tudo mais. E eu não tive, porque eu estou vivendo muito intensamente, então eu estou expondo muito pouco. E eu queria agradecer você por essa conversa maravilhosa, que me trouxe também vários reaprendizados dentro de mim, assim. E, enfim, dizer para quem tá gestante também, que embora a gente esteja vivendo uma tempestade, um momento muito difícil, que eu desejo tudo de melhor, uma boa hora, né, uma calma, uma tranquilidade e uma confiança no corpo e nesse parto que vai ser com certeza o melhor parto da sua vida e que eu falo isso para que o meu ouvido também escute, a minha cabeça ouça e eu possa ter o melhor parto possível e mais positivo possível e que esse bebê já estou desejando para minha própria barriga que seja um parto lindo e que seja muito positivo para mim, assim, que seja mais uma transformação importante nessa trajetória e vocês fazem parte disso. Então, obrigada. Obrigada. 2 segundos. Beijo, 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 beijo.